noite, irmãos. Vamos a Efésios 6. Leremos os versos 10 a 20. Enquanto os irmãos chegam lá, talvez vocês nunca tenham ouvido falar de William Gurnall, pastor puritano, que alguns séculos atrás escreveu um tratado chamado Cristão em Armadura de Guerra. Esse era o título do tratado. Agora, o subtítulo precisa de fôlego para ler, e eu vou ler. A Guerra dos Santos contra o Diabo, em que é feito o desmascaramento daquele grande inimigo de Deus e do seu povo, nas suas políticas, no seu poder, na sede do seu império, na sua maldade e no desígnio principal que tem contra os santos, em que é aberto um arsenal, de onde o cristão é suprido com armas espirituais para a batalha, ajudado a vestir uma armadura, juntamente com o resultado feliz da guerra inteira. Esse é o subtítulo do tratado que William Gurnall escreveu. E se o subtítulo é longo assim, só para matar a curiosidade, o tratado tinha 1.472 páginas sobre esse texto, que tem sido alvo das pregações dos domingos à noite, Efésios 6, de 10 a 20. Então, há bastante coisa para ser falada sobre o tema, e eu tenho meia hora. Leiamos. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Martin Lloyd-Jones, escrevendo também sobre esse texto no seu livro A Guerra Cristã, ele diz o seguinte: essa é uma chamada emocionante para a batalha. Não escutas o clarim e a trombeta? Estamos sendo despertados, estamos sendo estimulados, estamos sendo colocados em nossos pés. Somos ordenados a ser homens. O tom inteiro é marcial, é varonil, é forte. Esse texto, que é alvo da nossa série de mensagens nos domingos à noite, tem justamente esse tom, o de nos despertar. Despertar para uma realidade que, por não ser visível, concreta, muitas vezes, nos faz parecer que nós não estamos em guerra. Vamos pegar um exemplo dos nossos dias. A gente ouve falar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas ouvir falar de uma guerra é muito diferente de você estar no país onde aquela guerra é travada. Ela nos parece daqui do Brasil muito teórica. Ela nos parece daqui muito subjetiva. Mas, certamente, as pessoas que moram lá enfrentam dificuldades reais, lutas reais, que nós não enfrentamos aqui. Então, é fácil esquecer quando nós não vemos algo diretamente com os nossos próprios olhos. E esse texto é um chamado à batalha. É um chamado a nos despertar para essa realidade, para que nós estejamos alertas e vigilantes. Porque o tempo
em que nós vivemos. É um tempo sombrio. Esta série de mensagens sempre vai tocar no tema de resistirmos aos poderes das trevas. E a expressão resistir e estar firme aparece pelo menos 3 vezes nos versículos 10 a 20 que nós lemos aqui. Mas talvez, antes da gente entrar na mensagem, de fato, eu acho que é importante a gente pensar sobre a expressão batalha espiritual. Porque, assim como muitas expressões do nosso dia, nos nossos dias, talvez os entendimentos sejam muito diversos sobre o que é uma batalha espiritual. Se você perguntar para alguém, ali na rua, chegar ali na esquina e fazer uma pergunta, o que você acha que é uma batalha espiritual, você vai ouvir algo muito próximo, talvez, de ser alguém na televisão gritando palavras mágicas contra alguém que está desempenhando algum papel ali. Ou, se você gosta de filmes, você vai lembrar de alguma cabeça girando e você vai achar que aquilo ali é a batalha espiritual. Mas nada poderia estar mais distante da realidade do que é a batalha espiritual. Nós não estamos falando de nada místico, mas a batalha espiritual é o crente reconhecer a sua fraqueza e que ele depende apenas de Deus e do seu poder. Do crente que satura a sua vida na palavra e em oração, se apropriando de tudo o que ele é em Cristo e então vivendo neste mundo de acordo com essa realidade, de acordo com o modelo do seu mestre. Quando a gente vai pensar em batalha espiritual e procurar isso nas Escrituras, você vai ver isso de Gênesis 3 a Apocalipse. A realidade da batalha espiritual e de que cada um de nós está envolvido nessa batalha de forma pessoal. E o que nós precisamos ter em mente ao longo dessa série, ao longo de todas essas partes da armadura que nós veremos, é que nós precisamos ser como Cristo. Tão simples quanto isso. Ser como Cristo. Em um tempo em que são muitas as estratégias, muito é o pragmatismo nas igrejas com suas campanhas e programações, o que nós deveríamos desejar e buscar é uma vida de piedade, e isso é alcançado através da obediência à palavra. O Senhor falou, nós obedecemos. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Que a gente não perca isso como pano de fundo de tudo que vai ser falado aqui. Ser como Cristo é o que a minha esposa precisa que eu seja. Ser como Cristo é o que ela precisa ser para os nossos filhos. Ser como Cristo é o modelo que nós precisamos ser uns para os outros na batalha em que nós travamos contra a potestade do ar. A cruz de Cristo representa a derrota de Satanás. E na segunda vinda de Cristo, tal derrota será definitiva. E nós vivemos nesse intervalo de tempo em que somos alertados por Paulo pela necessidade de viver em prontidão. O reino dos céus e o reino das trevas estão com as suas forças mobilizadas. A paz de Deus, através da cruz de Cristo, não é uma energia que nos deixa flutuando nesse mundo, mas é uma paz real que nós experimentamos em meio a essa batalha que é travada contra as forças espirituais do mal. E para essa batalha, nós não vamos com a nossa força. Nós não vamos com a nossa capacidade. Nós não vamos com as nossas armas. Nós não vamos com a nossa formação. Nós vamos na força do Senhor e armados com os equipamentos que Ele nos forneceu e são indispensáveis para isso. Então, se você é um crente, você está alistado para as fronteiras da batalha. Não há outra opção. Não há reservistas do exército do Senhor. Você está alistado e você precisa estar preparado para essa batalha, para trabalhar pelo avanço do reino dos céus e pela derrota de Satanás. No início do texto que lemos, Paulo deixa claro que essa batalha não é travada na força do nosso poder, mas que nós somos fortalecidos pelo Senhor, aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos. E nós podemos ver aqui em Efésios
ecos de texto do Antigo Testamento, como, por exemplo, Isaías 40, 26, onde o profeta declara que Deus é grande força e forte em poder. E é esse mesmo Deus que Isaías fala lá no Antigo Testamento, que Paulo fala aqui sobre a realidade da batalha espiritual. Em Romanos 13, de 12 a 14, Paulo faz referência a nos revestirmos das armas da luz. E no verso 14, ele explica de forma muito clara o que é nos revestirmos das armas da luz, quando ele diz que nós devemos nos revestir de Cristo. Nos revestir das armas da luz é nos revestir de Cristo. É ser aquilo que nós já somos. Esse é o nosso chamado. Esse é o despertar que nós precisamos todos os dias. E o efeito de nos revestirmos de Cristo é o de permanecermos firmes na realidade da batalha espiritual que é travada em nossos dias. Portanto, cristão é alguém que permanece firme por estar revestido de Cristo para a batalha. Revestido de Cristo, permanecemos firmes. O exército contra o qual nós lutamos é composto de inúmeros seres espirituais. Em Efésios 2:2, Paulo se refere a eles como potestade do ar governada por Satanás. Mas as Escrituras nos deixam claro que essas forças, que são poderosas, sim, que causam males, sim, elas não são páreos para o Senhor. E eu cito dois textos, Colossenses 2,15, por exemplo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E Efésios 1, 20 a 21, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo ele não vai se preocupar aqui em Efésios a nos dar uma biografia sobre o diabo, mais detalhes sobre essas forças que estão sob seu domínio. O objetivo de Paulo não é satisfazer a nossa curiosidade, mas nos advertir contra as hostilidades e o mal que elas podem nos causar. E dentro dessas partes citadas da armadura, e que começamos a ver de forma mais específica no domingo passado, com o cinturão da verdade, nós hoje nos concentraremos na couraça da justiça. E como o Hugo já comentou, a figura que vem logo à nossa imaginação e que dos primeiros leitores da carta certamente veio também era do soldado romano. Um soldado romano completamente equipado, ele utilizava uma couraça. Couraça é uma peça inteiriça que protegia o abdômen, que protege, na prática, os órgãos vitais, como o coração, pulmões do ser humano. Talvez seja importante dizer que, quando falamos sobre essa passagem e vemos tantas partes de uma armadura, a gente não deve imaginar algo que é imediato e que nós oramos ao Senhor por, Senhor, me dá a couraça da justiça. E os mais antigos aqui vão lembrar, talvez, de Jaspion, Cybercops, em que o cara ficava parado na tela e partes da armadura iam sendo montadas nele. Não é essa a ideia aqui, em que você pede algo e vem numa cabine telefônica, você se transforma num guerreiro celestial pronto para a batalha. Basicamente, o ensino é: revista-se de Cristo. Mas, para além da metáfora imediata dos soldados romanos, as partes da armadura também devem nos remeter ao Antigo Testamento, que também era bem conhecido de Paulo. Porque no Antigo Testamento a gente pode ver que o próprio Deus e o Messias são descritos no uso dessas peças. Dessas mesmas peças que a gente vai ver aqui. Se a gente vai a um texto como, por exemplo, Isaías 59, 17, parte da armadura de Deus no juízo e na derrota dos seus inimigos na batalha final é descrita como sendo a couraça da justiça. O texto diz assim: vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça,
pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. As partes da armadura, da qual todos nós devemos nos apossar para a batalha espiritual, elas pertencem ao próprio Messias. Isaías 11:5. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. E já que a couraça é uma parte que a gente já visualiza bem, talvez a próxima pergunta, ou o próximo passo que a gente deva dar é: que justiça é essa que Paulo cita aqui, então? Porque ele fala de nos vestirmos da couraça da justiça. Ao escrever aos Romanos, lá no capítulo 3, verso 10, Paulo cita um texto, também do Antigo Testamento, Salmo 53, ao afirmar que não há um justo, nenhum sequer. Porque todos se corromperam. Todos se afastaram do Senhor. E Paulo vai explorar ali que não há no ser humano justiça intrínseca a ele que seja aproveitável. Pelo contrário, a condição humana é de trapo de imundícia em relação à sua justiça. Não há nada ali que satisfaça o padrão perfeito de Deus. A nossa condição sem Cristo é essa, uma condição terrível. E quando Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3, verso 20, ele é um texto bastante duro. No estudo que estamos realizando em Teresópolis, por vezes a Nívia tem que me lembrar, ao final do estudo, que é preciso a gente apresentar esperança. Porque do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 20, Paulo vai de voadora no peito daqueles irmãos. Paulo não alivia, Paulo não dá meia volta, Paulo apresenta a realidade do ser humano sem Cristo. E essa é uma realidade terrível. A condição humana é detalhada sem uma fagulha de esperança. Mas, e é bom que haja um mais, entre os versos 20 a 26, o próprio Deus intervém. Depois de longa e escura noite, o mundo é inundado de luz. E da pecaminosidade do homem, nós somos apontados para a esperança que nós temos em Cristo. E o texto diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, através dos méritos de Cristo, uma justiça perfeita, que não é nossa, ela é imputada a nós, pecadores miseráveis. Ela é colocada sobre nós. Ela vem de fora. Ela não é nossa. Estando isso claro, eu entendo que não seja especificamente sobre essa justiça imputada que Paulo vai tratar aqui em Efésios 6, ao se referir à couraça da justiça. Contudo, sem essa justiça é impossível que nós façamos qualquer progresso na nossa vida cristã. E essa justiça, a justiça imputada que vem de Cristo, ela permitirá a nós crentes tomarmos posse dessa realidade que é ter nascido de novo, para nós vivermos nesse tempo, vestindo a couraça da justiça. Então, se não é da justiça imputada,
De que justiça Paulo está falando especificamente aqui nesse texto? Vamos ao contexto imediato da carta, outros versos de Efésios. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que Paulo está dizendo aqui é, só tem uma nova natureza que nasceu de novo. Quem nasceu de novo está unido a Cristo. E quem está unido a Cristo recebeu a justiça que é imputada a ele pela fé. Então, se você já nasceu de novo, se você já foi justificado, se você é filho de Deus, seja justo. Não há outra alternativa para você que nasceu de novo e que tem a justiça de Cristo imputada sobre você. Seja quem você já é em Cristo. Viva diante dessa realidade. É essa realidade que você precisa vestir todos os dias para se manter firme diante das investidas de Satanás. E você, lembre-se, não faz isso pelas suas forças. Você faz isso porque você foi habilitado pela justiça e pelos méritos de Cristo. Efésios 5, 8 a 10. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Eu li Efésios 5, versos 8 a 10. Mas agora são luz no Senhor. Qual é o resultado imediato? Vivam como filhos da luz. Sejam quem vocês já são em Cristo. Façam aquilo que é agradável ao Senhor. Não há outra alternativa para o crente. Vocês devem lembrar aquela história que falam sobre o brasileiro, né? Que tem uma placa lá de proibido estacionar. E aí você pergunta, mas o que acontece se eu parar aqui debaixo da placa de proibido estacionar? E aí uma pessoa de outro país fala assim, não, mas você não pode parar aí. Não, mas eu entendi que eu não posso, mas e se eu parar aqui? Não, mas você não pode parar aqui. Seja quem você já é. Viva de forma justa. Viva de forma agradável ao Senhor. Revista-se de Cristo. Porque essa é a nossa realidade, irmãos. Nós fomos retirados do reino das trevas e colocados em outro reino. Nós vivemos agora essa realidade. E os méritos de Cristo nos capacitam a isso. O conceito de justiça que Paulo vai adotar na carta aos Efésios é uma justiça prática, é o fruto, o resultado, a consequência esperada da justiça imputada a nós, da nossa união com Cristo. É isso que Paulo vai tratar aqui, ao se dirigir aos Efésios. Então, vamos ver alguns exemplos. Seremos breves, veremos 3 textos, basicamente, em que nós veremos essa justiça que todos nós devemos vestir como couraça para a batalha espiritual. O nosso texto fala sobre estarmos firmes para resistirmos às ciladas de Satanás. E o que Satanás busca, então, nessas ciladas? Satanás não busca apenas destruir a nossa fé. Isso certamente é um dos objetivos de Satanás. Mas ele também busca que nós não sejamos perdoadores. Satanás busca que sejamos maldosos. Satanás deseja que nós convivamos bem com o nosso pecado. Você pode continuar indo à igreja, não tem problema nenhum. Mas continua convivendo com esse pecado. Continua numa convivência pacífica com ele.
Ande na contramão do fruto do Espírito. Nós tivemos aqui uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Não vivam essa realidade. É isso que Satanás deseja com suas ciladas. Ouça o que Paulo escreve em Efésios 4, versos 26 a 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Se você veste a couraça da justiça, você age de forma justa. E quando você age de forma justa, você não deixará que o sol se ponha sobre a sua ira. Você não vai permitir, porque isso não é uma alternativa para você. O texto diz: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Porque se nós permitirmos que o sol se ponha sobre a nossa ira, o que vai acontecer? O texto diz: nós daremos lugar ao diabo. O texto aponta isso claramente para a gente. Amargura e rancor tomam o nosso coração. E pode ser que você conheça alguém assim. Eu conheço pessoas muito próximas que são assim. Vivem se lembrando de fatos do passado. E falando sobre aquilo como se tivesse acontecido ontem. E em toda oportunidade que tem, colocam aquilo para fora, porque o seu coração está cheio de amargura e de rancor. Quando nós não deixamos que o sol se ponha sobre a nossa ira, nós estamos vestindo a couraça da justiça e resistindo aos ataques de Satanás. Outro exemplo, Paulo agora escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são as intenções dele. E quais são as intenções dele? Que a gente não perdoe. Que a gente comece a questionar quantas vezes devemos então perdoar. Será que eu já perdoei o suficiente? Será que não é só aqui que eu tenho que ir? E essa não é uma opção para o crente. O crente deve perdoar. Essa é a realidade que se impõe a nós. Porque se isso não acontecer, Satanás alcançará vantagem sobre nós. É o que diz o texto. Haverá brecha na nossa armadura e Satanás encontrará lugar, alcançará vantagem. É contra esse inimigo, irmãos, que o texto fala: principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que nós estamos numa luta que é real, que é prática, que é diária. Esses dois textos colocam situações em que nós nos vemos diante dela todos os dias. E a nossa justiça, reflexo da justiça imputada por Cristo, pelos méritos de Cristo a nós, deve nos levar a tomar as decisões certas que nos conduzem nos caminhos que são agradáveis ao Senhor. Mais um texto. 1 João, capítulo 3, verso 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é se você pratica a justiça ou se você não pratica a justiça. O texto diz isso. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E a gente sabe que não há uma terceira via. Ou você está no exército do Senhor, ou você está em trevas. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o que é praticar a justiça? É amar a Deus sobre todas as coisas, é não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra, é manifestar na realidade, nos relacionamentos do dia a dia, o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, e por aí vai. Resumindo, é se revestir de Cristo.
é ser quem você já é. É viver essa realidade aqui nessa terra. E uma outra coisa que a couraça faz é identificar no campo de batalha quem está no mesmo exército que você. A sua couraça traz essa identificação. A couraça da justiça, que todos nós vestimos, ela nos identifica no campo de batalha. E nós podemos contar uns com os outros. Nós não lutamos essa guerra sozinhos. O Senhor nos habilitou, nos deu essa armadura a cada um de nós, para que possamos viver essa realidade. E antes de passar para as aplicações, eu gostaria de fazer um alerta. Vejam o que Jesus disse em João 14:30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. E ele não tem poder sobre mim. Não havia brecha da qual Satanás poderia se aproveitar. O caráter de Jesus era perfeito. Nenhuma acusação prosperaria contra ele. E há algo aqui que nós devemos aprender. Porque nós sabemos que em Jesus não havia pecado. E porque ele viveu uma vida justa, o diabo não tinha nada nele. O diabo não tinha nenhum poder sobre Jesus. Então, talvez, nós tenhamos alguma falha. Nós tenhamos algum pecado em que a gente diz, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Está tudo sob controle. Não o seu controle. Certamente não. Eu estou convivendo amistosamente com esse pecado. Não é grande coisa. Mas a gente não poderia estar mais enganado se esse é o nosso pensamento. Seja em que área for, meu irmão. Sexual, financeira, emocional. Você está exposto aos ataques de Satanás. E você precisa se arrepender do seu pecado. Porque se você não se arrepender do seu pecado, há brechas na sua armadura. E você pode ser atingido no campo de batalha. Diferente de Jesus, você está permitindo que Satanás tenha como atingir você, que ele tenha poder sobre você. E nós não estamos aqui falando de possessão demoníaca. Eu não creio que um crente possa ser possuído pelo demônio. Isso não é possível. Mas eu estou dizendo de viver uma vida alimentando o pecado. E vivendo aquém do que você pode viver, do que você deve viver em Cristo. Essa é a nossa realidade. Não é de perguntar, o que acontece se eu parar embaixo dessa placa de proibido estacionar? A ordem é, não estacione. Então você obedece à ordem, meu irmão. Você confessa o seu pecado. O que nós precisamos é abandonar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz, nos revestirmos de Cristo, vivermos atados à verdade, evidenciando uma justiça prática em nossas vidas, porque já vai alta a noite e o dia vem chegando. A couraça da justiça protege a nossa integridade e o testemunho cristão fiel diante de todos. E Satanás não descansará enquanto não nos causar danos, meus irmãos. Essa é a realidade. Se não fosse isso, Paulo não nos alertaria especificamente sobre esse tema em Efésios 6. Satanás quer atacar a sua falta de piedade, a sua falta de santidade, a sua falta de semelhança com Cristo. Vivamos aquilo que nós já somos. E nós não conseguimos alcançar essa realidade pela nossa capacidade. Eu disse no início que nós só podemos viver e vestir a couraça da justiça porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. É necessário que tenhamos nascido de novo e o Espírito Santo nos habilita a viver essa realidade. A couraça é de Deus e nós a vestimos.
A justiça prática é resultado da graça de Deus atuando em nós. Eu gostaria de trazer algumas breves aplicações para terminar. A primeira é: a guerra é inevitável e nós estamos alistados para batalhar pelo avanço do reino dos céus e pela derrota do inimigo de nossas almas. A segunda aplicação: você não luta apenas por você, mas por todos que você ama, especialmente por aqueles que o Senhor confiou a você, maridos, esposas, filhos e irmãos em Cristo. A terceira aplicação: tenha sempre diante de você o rosto daqueles por quem você luta, e então ficará mais fácil gastarmos tempo de joelhos intercedendo por essa pessoa. A quarta aplicação: a couraça da justiça, bem como toda a armadura, é feita e fornecida pelo próprio Deus. E a última aplicação: como cristãos desse lado da realidade, nós colocamos a armadura como parte da nossa identidade em Cristo. E para finalizar, eu gostaria de citar um outro texto do pastor William Gurnall, que eu citei no início dessa mensagem, que ele diz o seguinte: no céu compareceremos não com armadura, mas vestindo roupas de glória. Aqui, porém, elas, ou seja, as peças da armadura especificadas, devem ser usadas noite e dia. Devemos andar, trabalhar e dormir vestidos com elas, senão não somos verdadeiros soldados de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra ela nos consola e nos adverte, Senhor, para a realidade que está diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a realidade de quem nós já somos, regenerados, justificados e filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.